Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês. Pastor Anderson, mais uma vez, trazendo aqui um react, ou reagindo à pregação de um dos maiores evangelistas que passou por essa terra. Seu nome é Billy Graham. E dessa feita ele está pregando a mensagem com o tema Pela Cruz, uma mensagem bastante impactante. Mas antes de reagir a essa pregação, esse trecho dessa pregação do pastor Billy Graham, quero convidar você a deixar o seu like neste vídeo e também se inscrever no nosso canal, tá ok? Então vamos lá para o nosso react, reagindo à pregação do pastor Billy Graham. Agora à noite, quero que você se volte comigo para uma passagem conhecida das Escrituras, o capítulo 6 de Gálatas, o capítulo 6 e o versículo 14. Mas Deus me livre de gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Logo após a guerra, Cliff Barrows e eu nos reunimos. Ele liderou o canto e eu fiz a pregação. Sua esposa, minha esposa e nós quatro fomos para a Inglaterra e moramos lá durante o inverno de 1946 e 47. Agora Londres foi quase totalmente devastada. E uma das coisas de que me lembro é que em meio a toda aquela devastação após a guerra e a todos os escombros, havia a Catedral de São Paulo. E no topo do St. Paul's havia uma cruz. Lembro-me de quando a Catedral de Coventry estava sendo construída, pois havia sido destruída durante a guerra e estava quase pronta. Uma cruz foi baixada por um helicóptero e colocada no topo. Uma enorme cruz de madeira de 25 pés se ergue sobre os campos do horror enterrado do campo de concentração de Belsen. Uma pequena cruz colocada ali por Sir Edmund Hillary, o primeiro homem a conquistar o pico das montanhas, está enterrada na neve e no gelo no cume do Monte Everest. Muitos de vocês são muito religiosos e têm uma cruz gravada em suas Bíblias ou usam uma cruz no pescoço. E o que quero perguntar a vocês hoje é o seguinte: o que a cruz significa para vocês? Porque todas as igrejas... Veja que introdução interessante ministrada aí pelo pastor Billy Graham. Se você for reparar quão é diferente das pregações que a gente ouve, são mensagens mais cristocêntricas, ou mensagem que traz acerca da cruz de Cristo. Então Billy Graham, ele faz uma introdução aí dessa mensagem, falando acerca da cruz. Vamos continuar esse react reagindo a essa pregação do Billy Graham. Igrejas católicas e todas as igrejas protestantes têm uma cruz. A cruz é a única coisa com a qual concordamos. Todo mundo cristão olha para a cruz. Por que Paulo disse que se gloriava nela mais do que em qualquer outra coisa em todo o mundo? Escuta isso, irmãos. Paulo poderia ter se orgulhado de sua formação, sendo um dos mais instruídos da época, e de sua forte religiosidade. Ele poderia ter se glorificado em sua capacidade de falar vários idiomas. Ele era fluente em vários idiomas. Ele traz a referência acerca do apóstolo Paulo, que não gloriava senão na cruz de Cristo. Na verdade, Paulo era fariseu, filho de fariseu, uma pessoa com entendimento nas escrituras sagradas, na lei, na Torá, um homem formado, um homem poliglota, mas Paulo ele vai dizer que ele não se gloriava nessas coisas, senão na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito interessante essa parte aí pregada aí pelo pastor Billy Graham. Ele poderia ter se glorificado no fato de ser um cidadão romano, mas não o fez. Ou ele poderia ter se glorificado em certas coisas sobre Jesus Cristo que não fossem a cruz. Seu nascimento espetacular e milagroso, nascido de uma virgem, a Virgem Maria. Ou o grande ensinamento de Cristo. Até hoje os educadores dizem que nunca houve um professor como Jesus Cristo. Ou seu excelente trabalho social. Sua compaixão pelos pobres e necessitados. Sua preocupação com os famintos e os doentes. Sua incrível ressurreição dos mortos, sua glória futura,
quando ele governará o mundo e seu reino virá. Ele poderia ter glorificado qualquer uma dessas coisas, mas disse: não, eu me glorio somente na cruz. Aleluia. E ele disse: Deus me livre de gloriar-me em qualquer outra coisa, Louvado exceto na seja cruz. Deus. Por quê? Bem, quero que pense e olhe para essa cruz. Foi a mais cruel de todas as punições. Porque às vezes as vítimas ficavam penduradas ali por vários dias. Eles levaram vários dias para morrer. E nessa ocasião eles estavam crucificando 3 pessoas. 2 ladrões assassinos e Jesus no meio. Os soldados entraram na guarita e trouxeram Jesus com os outros 2 homens condenados. Eles foram espancados 33 ou 39 vezes em suas costas nuas, com tiras de couro, com pelotas de aço na ponta. Uma coroa de espinhos foi colocada na testa de Jesus. Uma cruz foi colocada em suas costas. A procissão começou. Jerusalém estava repleta de uma atmosfera de carnaval naquela época. E a procissão percorreu as ruas principais para que todos pudessem ver o criminoso e ser avisados de um destino semelhante se ele violasse as leis de Roma. Grande grupo seguia. Apenas alguns dos amigos de Jesus o estavam seguindo. E Jesus ficou enfraquecido pela perda de sangue e caiu. Então Simão de Cirene, um africano, ajudou-o a carregar a cruz. Os soldados realizaram rápida e metodicamente a tarefa de cravar os pregos em suas mãos e o espigão em seus pés. A multidão zomba. Ele salvou outros, mas não a si mesmo. Eles riram, zombaram e tiraram sarro dele. Desça, faça apenas mais um milagre, eles disseram. Mas não fez isso. Ele ficou lá, e você sabe por que ele ficou lá? Por causa de você. Porque ele amava você. Porque, como você vê, somente em Jesus Cristo podemos encontrar o perdão dos pecados. Louvado seja Ele Deus. estava carregando nossos pecados na cruz. As pessoas me perguntam constantemente enquanto escrevem: há alguma esperança para mim? Cristo pode me salvar? Prostitutas, alcoólatras, ladrões, assassinos, prisioneiros, pessoas cheias de preconceito racial, pessoas que guardam em seu coração o antissemitismo. Se você é uma pessoa que fez muitas coisas más, tanto em nível corporativo quanto particular, há alguma esperança para mim? Um bispo de uma igreja em outro país me procurou certa vez, há alguns anos, e me disse que não acreditava que era salvo. Olha isso. Ele disse: estudei em uma escola de teologia na Inglaterra. Ele disse: sou bispo agora. E me disse há quantos anos. Mas ele disse: tenho muitas dúvidas de que meus pecados estão perdoados e que vou para o céu. E ele disse: vim até você para pedir-lhe que ore por mim e ore comigo. E muito simplesmente falei com ele como se fosse uma criança, como se nunca tivesse ouvido o evangelho antes. Lágrimas escorreram por seu rosto e ele se ajoelhou. Louvado seja Deus. E ele fez uma oração muito simples, o que me indica que você pode até mesmo ser um clérigo, estar na igreja. Conheço um homem em St. Louis, pastor de uma grande igreja. Quantas são as pessoas que se encontram nessa mesma situação desse clérigo? Às vezes tem um conhecimento teológico, teórico, mas ainda não conheceu de fato a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É somente através de uma conversão sincera, genuína, em que se quebranta o coração e de fato abre o coração para Jesus, é que Jesus pode então proporcionar essa transformação e assim resultando em salvação, em vida eterna para essa pessoa. E talvez você é essa pessoa que é religiosa, vai à igreja, mas que ainda não tem certeza da sua salvação. Você precisa se render a Cristo hoje, neste momento que você está ouvindo essa palavra, essa ministração pregada aí pelo pastor Billy Graham. Vamos continuar. Ele se converteu a Cristo sob sua própria pregação. Olha aí. Ele nunca havia conhecido Cristo e de repente o Espírito de Deus falou com ele. Conheço um homem aqui em Boston. Ele era pastor de uma igreja que estava morrendo. Ele teve uma educação brilhante em um dos grandes seminários teológicos daqui.
Sua filha pequena ficou doente e ele achou que ela estava morrendo. E ele disse: Senhor, ele disse, se você criar minha filha de agora em diante, eu me voltarei para a Bíblia e pregarei nada além da Bíblia e aceitarei sua palavra como a palavra da fé. Isso ocorreu de imediato. Em um ano sua igreja estava lotada. Aleluia. Agora ele é pastor de uma grande igreja na Flórida. Alguns de vocês o conhecem. Paulo se gloriava na cruz porque ela é o único caminho para a salvação. Nada mais salvará você. A cruz é o único caminho. Que a igreja, nos dias de hoje, possa simplesmente então voltar à mensagem da cruz. É a mensagem da cruz que traz transformação, que traz salvação, vida eterna para as pessoas. Então você possa buscar esse evangelho cristocêntrico. Hoje muitos, de certa forma, têm vivido um evangelho destituído da cruz. E Jesus falou que se alguém quiser me seguir e não tomar a minha cruz, a sua cruz, não pode ser o meu discípulo. Então, diante de tudo que você ouve, que você vê, você possa, de certa forma, quebrantar seu coração, abrir seu coração, tomar a cruz de Cristo e permanecer sendo um servo fiel do Senhor. Tá ok? A gente vai parando por aqui. Eu creio que é uma mensagem breve, né? Mas uma mensagem impactante, pregada aí pelo pastor Billy Graham. Que Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu like e também se inscreva no nosso canal. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.